Bom, fera, dando continuidade a esse processo, né, de urbanização mundial e do Brasil, é importante que você entenda que vamos analisar a rapidez desse processo. Eu tinha dito que o processo de urbanização, por exemplo, em países subdesenvolvidos, se deu de maneira rápida, de maneira intensa. E é um processo até que recente isso. E essa rapidez vem trazendo alguns problemas. Analisando essa imagem, veja que lá em cima está dito, ó, o rápido crescimento urbano do Brasil pode ser visto. Então aqui mostra só a rapidez, né? Veja que em 1920 você tinha 16% da população. Depois em 40, 31%. No 1960, 45%. Olha só, em 1960 existia 45% da população na área urbana. Significa dizer que existia 55% ainda na área rural. Então, nesse período aqui, o Brasil ainda tinha a maior concentração de pessoas na área rural. É em 1970 que nós temos o START, país urbanizado, país industrializado. E veja que em 2005 já era 80, olha a diferença de 1920 para 2005, tá? De 16% para 85%, e hoje em dia a maioria da população vive na área urbana, não é? Nós somos mais um país urbanizado. E eu tinha dito que tínhamos que ter um cuidado muito grande ao analisar isso, porque esse aumento de pessoas que se deu de maneira bem rápida ao longo de um curto período de tempo vai gerar consequências, porque esse aumento não teve nenhum tipo de planejamento. E aí nós temos a forma do espaço revela a estratificação social. A estratificação são níveis que uma determinada cidade tem. O que é que eu quero te dizer com isso? Que dentro de uma área urbana você consegue identificar claramente áreas que são mais estruturadas, áreas que têm saneamento, áreas que têm segurança, pavimentação, áreas que são mais valorizadas. Em contrapartida, nessa mesma área urbana, você tem áreas sem nenhum tipo de planejamento, áreas que são completamente o oposto daquilo que a gente viu recentemente. Ou seja, existe uma desigualdade social muito evidente, tá? E aí a gente dá nome para isso. Quando você analisa uma área, como você está vendo aqui, nesse segundo plano, tá certo? Você vê áreas com muitos condomínios, com muitos prédios, com muita infraestrutura. Nós chamamos uma área como essa de uma área mais valorizada. E em prova, existe uma expressão que eu quero que você preste bem atenção, que é a expressão especulação imobiliária. Essa expressão, especulação imobiliária, traz consigo que essas regiões são mais valorizadas, tá certo? Exatamente por poder te oferecer proximidades de hospitais, de áreas de lazer, shoppings, infraestrutura, saneamento, percebe? Então você tem a especulação imobiliária supervalorizando essa região. Uma outra coisa também que você tem que analisar nessa região é que ela sempre foi assim. Ela passou por um processo de modernização. E aí também nós temos um nome que é gentrificação, tá certo? Gentrificação é um processo até que natural, tá? Com o aumento da quantidade de pessoas, alguns locais meio que se modernizando, né? O lugar de uma casa dá um prédio, né? Para poder atender esse crescimento populacional. Então, gente, ó o bizu, gente, pessoas. Gentrificação é a modernização das áreas urbanas para atender ao aumento de gente, atender ao aumento da quantidade de pessoas. Então, gentrificação, que é a modernização do espaço,
Especulação imobiliária, supervalorização é uma das características, né, dessa estratificação, porque estratos a gente está analisando níveis diferentes, nesse caso são níveis de desenvolvimento diferentes. Então, esse nível mais alto vai ser o condomínio, áreas planejadas, áreas de fiscalização, áreas de infraestrutura, perto de comércio, serviços que te dão essa comodidade. Em contrapartida, você tem essa imagem aqui, que é o nível baixo da estratificação, que é a que a gente chama geralmente de favela. É o processo de favelização. Então, aí você tem submoradias em áreas de risco, sem saneamento. Então, você tem um local que é exatamente de risco, né? Muitos moram em morros, quando chega o período de chuva, há o soterramento. Muitos moram em esgoto a céu aberto, que desenvolve doenças, tá certo? Então, por que é que dentro de um mesmo espaço, de uma mesma cidade, você tem essa disparidade, essa estratificação tão marcante? Porque o processo de formação dessas cidades, elas foram feitas de maneira rápida, sem planejamento, tá certo? E o fato de você não se planejar, você vai para a urbana em busca de novo emprego na indústria, não consegue. Aí vai você e 6 filhos, a esposa e 6 filhos, 8 pessoas, não consegue trabalhar. E aí vai morar onde? Se não tem dinheiro, começa a morar em palafitas, né, na beira do rio, ou embaixo da ponte, ou vai começar a fazer coisa errada. Aí começa o processo de violência, drogas, prostituição. Você começa a ter as mazelas sociais. Você começa a ter o caos social, porque todo esse processo poderia ter sido evitado se houvesse planejamento, tá certo? Então as cidades surgem de maneira espontânea. Muitas vezes essas cidades, seja o bairro pobre ou o bairro rico, seja uma favela ou não, você faz de maneira espontânea e começa a desmatar o mangue, a construir em áreas que não era para construir. E aí, hoje em dia, quando vem as chuvas e o aumento natural do índice de água, do nível do rio, acaba alagando os centros urbanos. Veja que é uma realidade muito grande chover. Eles acabam alagando. Por quê? Porque quando começaram a ser formadas, não se pensou nisso no futuro. E aí pensa no imediatismo, o problema não aconteceu naquele momento, naquela circunstância, mas com o aumento do número de pessoas, aumento da poluição, aumento do desmatamento, aumento do impacto ambiental, isso vai gerar, querendo ou não, consequências para vocês, tá certo? Então a rapidez do deslocamento de pessoas gera um crescimento desordenado. E esse crescimento desordenado vai gerar uma série de consequências. E aí, ó, eu coloquei ali, né, a favela, e aí você tem um retrato de hoje do Brasil, né? Muita gente em lixão, tentando arrumar o que comer. Por quê? Porque está segregado, está à parte, está excluído, marginalizado diante de uma sociedade perversa, que é a sociedade capitalista. Entendido? Então você tem aí esse problema, você tem o problema da moradia, tá vendo? E aí você vem em área de risco, em área de morro, e aí podendo ter o deslizamento de terra, que eu comentei recentemente. Você tem aí, ó, esgoto a céu aberto, né? Você tem aí um contaminante de doenças, de vetores que podem gerar índice de mortalidade infantil, né, que pode aumentar a quantidade de pessoas nas unidades de saúde. Então veja que o fato de aumentar a quantidade de pessoas não é só ter casa, mas você precisa ter uma estrutura para que isso pudesse ser feito, tá bom? Então você tem que levar isso em consideração, que é muito importante. Aqui você tem doenças, aqui você tem contaminação ambiental, é um assunto de meio ambiente, doenças, um assunto de biologia, e isso foi feito historicamente sem fiscalização por conta do processo industrial. Então perceba, minha gente, que você tem uma série de mecanismos que você pode analisar com isso aí. Isso poderia ser evitado. Esses problemas poderiam ser evitados? Poderiam. E aí a gente vai analisar isso já já. Primeira coisa é a expressão conurbação. Eu disse que as cidades crescem porque aumenta a quantidade de gente. Geralmente,
o crescimento da cidade, ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar de maneira horizontal e ela pode se dar de maneira vertical. Por muito tempo, o crescimento das cidades se deu de maneira horizontal. Então, você tinha aqui a cidade, né, que é a região que tem a maior concentração de pessoas e econômica, é o centro urbano. E aqui você tem a periferia. Periferia, lembre-se que nada mais é do que uma área afastada do centro. Por muito tempo, se estigmatizou, se rotulou a periferia como área pobre. E por muito tempo foi. Quanto mais afastado da área central, menos recursos, menos escola, menos energia, menos água. Isso acontece até hoje. Claro que eu não posso generalizar. Então, no Brasil, a gente chama de periferia. Áreas periféricas são mais afastadas do centro. Nos Estados Unidos, por exemplo, chama subúrbio, mas é a mesma coisa. Hoje em dia, a gente não pode generalizar. Periferia é área pobre. Não, periferia é área afastada do centro. Hoje em dia, você tem muita área afastada do centro que tem infraestrutura, principalmente os condomínios, os grandes privês da vida, tá certo? Então, o que acontece? Então, aqui você tem a cidade A. Já lá embaixo tinha a cidade B. Então, o que acontece? A cidade vai crescendo, essas árvores vão ser desmatadas, vão dando lugar a empreendimento, prédio, posto, escolas, enfim. E o que é que vai acontecer? A cidade A e a cidade B, elas vão se juntar. Então, quando duas cidades se unem por conta do crescimento horizontal, nós chamamos isso de conurbação. Então, o que a gente já viu é cidade, cor é de conjunto, tá certo? De comunhão, de confluência. Então, conurbação vai ser a junção entre cidades. Normalmente, essa junção se dá entre as cidades próximas da capital. Geralmente, a capital tende a crescer porque tem estrutura, é uma metrópole, tem um maior nível de desenvolvimento e ela acaba crescendo a tal ponto que se junta com cidades vizinhas, circunvizinhas, tá certo? Normalmente é assim que acontece o processo de conurbação, tá certo? Esse é um tipo de crescimento. O outro é o que a gente vem vendo muito hoje em dia, que é financeiramente e inteligentemente é o que o povo está fazendo. Porque imagina aqui uma casa. Nessa casa você ganha um aluguel, vamos supor, de R$ 500 e moram duas pessoas. Ok? Imagine que a demanda de gente vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e há necessidade de você ter mais casa. Aí começa a surgir os bairros mais afastados, né? Bairro Novo, bairro disso, vários outros loteamentos. Mas na própria área urbana, o que é que acontece? Esse camarada faz um prédio, tá certo? E ele coloca 10 apartamentos a R$ 500. Então ele saiu de 500 para quanto? Para 5 mil. E saiu de duas, vamos supor, para 20 pessoas, tá? Então eu tive um melhor aproveitamento do solo do ponto de vista social, porque agora cabe mais gente, e do ponto de vista econômico, porque eu vou ganhar mais aluguéis. Claro que eu preciso de investimento, se for possível, lógico, tá certo? E aí para cima você não tem conurbação, vai se juntar o quê? Com nuvem? Não faz sentido, né, bebê? Não faz. Então é melhor você fazer dessa maneira, porque você não precisa de espaço lateral, porque às vezes você não tem mais para onde ir. E como eu não tenho mais para onde ir, eu quero crescer, então eu não tenho que crescer, eu vou para cima. Tá certo? Principalmente empreendimentos, né, empresariais visando o comércio. Aluguéis de sala para curso, né, aluguel de sala para consultório, escritório, escola, enfim, para o que a pessoa tiver interesse em fazer. É o melhor aproveitamento, tá certo? Deixa eu apagar tudo isso para vir para cá. Então, conurbação é o termo utilizado especificamente para as aglomerações urbanas, onde duas ou mais cidades convivem lado a lado graças ao crescimento horizontal, tá bom? Problema: a infraestrutura deixa de ser um problema de uma cidade para ser de várias cidades. Ou seja, se há uma junção, o problema de transporte daqui é para cá, o problema de violência daqui vem para cá, porque você acaba transferindo, convivendo as
acabam, muitas vezes, só moram em uma cidade e trabalham na outra. Né? Tanto é que existe o conceito de cidade dormitório. Por conta desse processo de união, e a gente vai ver isso em hierarquia. Exemplo, região metropolitana de São Paulo ou região metropolitana do Recife, de Fortaleza, de qualquer localidade, tá bom? Outra coisa é a hierarquia. As cidades existem, mas nem todas têm o mesmo poder, a mesma estrutura e o mesmo poder financeiro. E aí nós temos duas classificações e eu preciso depois complementar. Nós temos um esquema clássico e nós temos um esquema atual, o tradicional e o atual. No tradicional, veja que nós temos a metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Tá? E já no lado de cá você tem a mesma coisa, só que com organização diferente. É importante fazer uma observação. Veja, existe também a expressão metrópole global. A metrópole global. Lembrando o que é metrópole, né? Metrópole é aquela cidade mais importante, né, que tem infraestrutura, poder de desenvolvimento econômico, de atração, polo tecnológico e normalmente isso está muito vinculado a uma capital. Pode existir uma metrópole do interior? Pode. Tá certo? Pode ter uma cidade como essa, né? Você pode, por exemplo, entender um Campinas, por exemplo, tá certo? Santos, que não é capital, mas que está ali dentro de um processo de crescimento e de te oferecer possibilidades. Então, mas geralmente é a capital, tá certo? Então, quando a gente fala de uma metrópole global, é esse tipo de cidade com poder de atração, de investimento, de tecnologia e de conexão no mundo inteiro. A rede urbana, a conexão é internacional. E aí você vai diminuindo metrópole nacional entre conexão e influência dentro do território. Metrópole regional vai ser a influência dentro da região Nordeste ou dentro da região Norte. O centro regional, e aí a gente confunde muito, tá? Porque isso pode ser chamado aqui, por exemplo, de região metropolitana. O que quer dizer isso? Então imagine aqui essa seguinte situação, tá? Você tem aqui, por exemplo, uma capital, vamos pegar como exemplo Recife, e aí você tem cidades próximas que estão ali vizinhas, ok? Essas cidades dependem diretamente e têm uma relação direta com essa cidade que está aí no meio, que é uma cidade que tem um poder, que tem polarização. Polarização é sinônimo de poder. Então, todas as metrópoles têm um poder polarizador. Quando a gente chega no centro regional e alguns autores chamam região metropolitana, essa cidade é uma metrópole e ela influencia nessa área aqui todinha. Região metropolitana é a área de influência dessa metrópole. Então, se essa metrópole é Recife, na prova pode aparecer RMR, região metropolitana do Recife. Significa dizer a área de influência do município de Recife, que está em torno aí de 14 municípios, tá certo? Ela mais 13. Você tem região metropolitana de São Paulo, que tem mais de 30 e por aí vai, tá bom? Muitas vezes a expressão vila, que significa dizer o que praticamente? É a mesma coisa disso aqui. A diferença é que essa cidade do meio não é uma capital, não é uma metrópole. É uma cidade do interior que tem o poder de polarizar no interior. Então deixa eu te explicar aqui, por exemplo, se você está analisando Recife e a área de influência de Recife, nós estamos falando de uma região metropolitana, porque Recife é uma metrópole. Mas se você pega, por exemplo, Caruaru, uma cidade do agreste pernambucano, é uma cidade que tem o poder de influenciar e de atrair cidades próximas de Caruaru, como São Caetano, como Bezerros, como Bonito, Garanhuns, Panela, Lagedo, Santa Maria, Toritama, enfim, não vou aqui estar falando dos municípios do agreste. Então é só para que você entenda que pode sim existir uma cidade do interior polarizadora. E aí a gente fala
de vila, tá certo? Então, você não precisa memorizar quais são as metrópoles globais, quais são as metrópoles nacionais. Você não precisa memorizar isso, precisa saber que algumas são mais importantes. Metrópole global, você tem Tóquio, né? Você tem Nova York, você tem São Paulo, você tem Rio de Janeiro, né? Quando você vem para as nacionais, você tem uma Fortaleza, uma Florianópolis, enfim, você tem várias outras metrópoles que você não precisa decorar. Você precisa entender o conceito de que metrópole é uma área que tem um poder influenciador, polarizador, pelo serviço, pela estrutura que tem. E aí ela acaba sendo atrativa e afetando diretamente na vida das outras pessoas e no desenvolvimento das cidades próximas, tá bom? Duas expressões que eu quero falar para você. Primeiro, que a gente não tem aí, que é a megalópole, que nada mais é do que a conurbação de metrópole. Lembra de metrópole? É aquela cidade que geralmente tem um destaque, né? Então eu tenho a cidade A, uma metrópole, e a cidade B, uma metrópole. E elas cresceram a ponto de se juntar fisicamente. Você teve uma conurbação entre metrópoles, tá certo? Então você tem algumas mais famosas, Tokaido no Japão, você tem Boston, Washington, a mais famosa nos Estados Unidos, Boston e Washington. Você tem Sansan, a californiana nos Estados Unidos, San Diego e São Francisco. Você tem tantas. Há uma discussão sobre a do Brasil, Rio-São Paulo, que apesar de não ter uma união física, tem uma união funcional. Porque ao longo do processo histórico, o desenvolvimento foi diferente, né? São Paulo cresceu para umas regiões, Rio de Janeiro teve um atraso, aí depois cresceu mais para a parte norte. Então você tem uma divergência espacial de crescimento, de conurbação, mas funcional sim. Então existe essa discussão, mas ela se enquadra, tá certo? E a outra é a megacidade. A megacidade a gente analisa aqui o critério quantitativo. Eu não estou analisando agora a polarização. Veja que até agora eu analisei a polarização. O poder de influência que é maior vai ser uma metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional. Você vai diminuindo o poder de influência, vai diminuindo a hierarquia. A megacidade não tem poder, é quantitativo. Toda e qualquer cidade, seja ela metrópole ou não, milhões de habitantes, será considerada uma megacidade. Tranquilo? Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui agora, a respeito de crescimento, que foi desordenado, que foi sem planejamento, e aí vem a estratificação de área rica e área pobre, especulação imobiliária, gentrificação, área pobre, favelização, geralmente áreas periféricas e de risco. Essa desigualdade, essa estratificação é comum em regiões que cresceram espontânea e sem planejamento, tá certo? E aí você tem vários problemas sociais, como saneamento básico, como moradia, como emprego, violência, enfim. Você tem aqui as hierarquias, tá certo? E é a respeito do poder polarizador. E aí eu fiz as divisões. E nesse esquema tradicional e nesse esquema atual, você tem uma coisa que é a conexão entre elas. Antigamente, nesse modelo aqui, veja que a hierarquia ela é estruturada, né? É uma hierarquia que você vê na vertical. Então, geralmente, a conexão que existia era nesse sentido, né? Então, geralmente uma vila, quando ia se conectar como? As pessoas irem com uma consulta médica em outra cidade, já que aqui não tem, fazer um estudo ou fazer uma compra. Normalmente você saía daqui para uma cidade local. Se na cidade local você não tivesse, você vinha para um centro regional. Geralmente a hierarquia era estruturada, era rígida. Nesse modelo atual, devido ao mundo globalizado, devido à internet, devido a uma série de coisas, você tem uma flexibilização maior. Nós não temos obrigatoriamente
você que mora numa classificação hierárquica como vila, se você não tem na sua cidade, você não é obrigado a ir para uma cidade local. Você pode ir buscar exatamente numa metrópole nacional. Quer ver um exemplo? Imagine aqui um exemplo do modelo nacional, nessa primeira estrutura aqui. Por exemplo, eu imaginei, por exemplo, uma cidade que é uma vila. Tá certo? Então eu preciso comprar roupa de Natal, eu preciso comprar móveis para minha casa. E aqui na loja, na cidade que eu moro, não tem. Então eu vou na cidade local, mais próxima, seja para fazer uma feira, num mercado que tem mais opções, seja para fazer uma consulta médica ou fazer um exame que na minha cidade não tem. Tranquilo. Nesse modelo aqui, se eu quiser, que é o modelo mais atual e moderno, se eu quero comprar um sapato que não tem na minha cidade, eu não sou obrigado a ir para eu posso na internet comprar da China. Da China não, pelo amor de Deus. Dos Estados Unidos. Eu posso comprar de São Paulo. Então eu posso já ter essa conexão mais flexível. Então esse modelo atual ele é mais flexível. A rede urbana, a malha urbana, a conexão ela é muito mais dinâmica. Porque eu não preciso seguir uma estrutura rígida tradicional. Tranquilo? Então você tem essas informações aí. E uma outra coisa, para a gente finalizar, é exatamente a existência de um plano diretor e de um estatuto da cidade. O que é um plano diretor e um estatuto da cidade? É uma forma, é um mecanismo de tentar organizar a bagunça. Porque o povo constrói onde quer, o povo faz o que quer, bota a casa onde quiser, derruba a área de Então, o plano diretor, olha o que é que tem dizendo aí, é obrigatório, tá? Para aquelas cidades que têm mais de 20 mil habitantes. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Tem como finalidade regular a ocupação. Eu te pergunto, cidades com mais de 20 mil habitantes é obrigado a ter plano diretor? É obrigado para regulamentar a ocupação? Para melhorar a condição da vida da população? Acontece? Não. Muitas vezes a pessoa tem ali uma rua, coloca uma feira ao ar livre, que não é para colocar, não é? Você tem locais que não pode construir ou fazer um comércio, as pessoas vão fazendo. Então, muitas vezes o plano diretor é feito, ele é construído pensando aqui pode, isso aqui tem que ter um semáforo, aqui não pode ter feira livre, aqui é rua, ok? Mas muitas vezes, por interesse político, atrás de voto, acaba deixando para lá e empurrando com a barriga. O Estatuto da Cidade é a mesma coisa. É uma lei, está aí escrita a Lei 10.000, tá? Que tem todos os seus artigos que vem explicando o que é que pode e o que é que não pode. Não é nosso objetivo analisar o plano diretor no Estatuto da Cidade, mas existe sim regulamentação, existe lei, existe regra para poder acabar com isso. A área de risco não é para construir. Mas por que deixou construir no Morro Bebê? Não tinha o estatuto? Não tinha o plano diretor, mas deixou porque a prefeitura ou o governo naquele momento não tinha recursos para fazer um projeto de habitação, para tirar esse povo lá de cima. É mais barato fazer, sabe o quê? Botar uma lona. É mais barato fazer, sabe o quê? Jogar a culpa nos governos passados. Por quê? Porque não se quer colocar em prática o diretor o estatuto da cidade, porque isso vai afetar diretamente na vida das pessoas e isso pode afetar na sua reeleição. Então a gente acaba sendo, muitas vezes, conivente com certas coisas por interesses escusos ao que o objetivo principal que é regulamentar a vida das pessoas. Rapaz, agora eu falei bonito, misericórdia. Vixe, vou dar um beijo em mim mesmo. Misericórdia. Mas, gente, então é isso. Então o que eu queria mostrar para vocês hoje era que a cidade é uma área de concentração demográfica predominante hoje em dia, exatamente por conta do processo industrial. Hoje em dia, várias outras atividades estão aí na área urbana. Isso não significa dizer que a gente não precisa da área rural, tá certo? Isso não significa que tem uma hierarquia. A área urbana é mais importante do que a área rural. Não é assim. A área urbana
fornece e produz equipamentos para produzir na área rural. A área rural usa os equipamentos produzidos na área urbana para fazer produção, para fazer comida para essa superpopulação urbana. Porque não se planta tomate em cimento, bebê. Você não planta mandioca no asfalto, não. É na área rural. É o feijão, é o arroz, é a mandioca, é o milho, é o café, é a soja. Tá certo? Então, é importante você entender que não há essa hierarquia. O que há é uma predominância de gente morando nessa área, o que faz com que as atividades urbanas sejam, do ponto de vista do PIB financeiro, maior. Exatamente por ter mais gente trabalhando, produzindo, estudando para desenvolver. Tá certo? E a tecnologia favorece uma produção industrial em uma produção agrária em grande escala para poder atender essa quantidade de gente. Pensa comigo, se a maioria mora aqui, na área urbana, e a minoria mora na área rural, como é que essa minoria vai fazer comida para esse povo todo? Não tem como, ou vai morar na cidade mais medieira. Não faz sentido. Então, para poder atender o desenvolvimento tecnológico de equipamentos, é importante para que possa ir para a área rural, para que lá eles possam, com essa revolução verde, com essas novas técnicas, poder produzir em larga escala, para poder não só abastecer, mas poder vender também. Tá certo? Então, analisando isso, tenho certeza que você vai se dar bem na prova. Tá certo? Fique com Deus. Até a próxima.